Nosso bate-papo aqui na programação da Jovem Pan News Piracicaba recebe mais uma vez André Minuti, que é cofundador da empresa Minuti RP, mentor de empresários de diversos ramos de atividade que auxiliam no crescimento de empresas no Brasil e nos Estados Unidos. E nós vamos conversar aqui sobre inteligência emocional. Pois é, você que está ouvindo a Jovem Pan, preste bem atenção, que é um assunto muito interessante. A inteligência emocional e o porquê ela é importante no seu dia a dia e nas empresas. Primeiramente, André, obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo novamente à Jovem Pan News. Bom dia. Obrigado, Thiago. Bom dia. É uma honra estar novamente aqui junto com você para falar desse tema tão importante, tão fundamental para as pessoas no mundo atual. Vamos lá então, André, começar então do basicão. O que seria essa chamada inteligência emocional e por que ela é importante nas empresas? Vamos lá. Para a gente criar uma figura que facilite isso, é como se o nosso cérebro fosse dividido em duas partes. Uma racional, onde vem todo o conteúdo técnico, o aprendizado que nós temos, e um lado emocional, onde são gravadas ali habilidades ligadas ao comportamento, ligadas à sociabilidade das pessoas. Então é como se nós fôssemos metade razão, metade emoção. A inteligência emocional é a capacidade de juntar os dois de uma forma positiva para ter bons resultados, seja na vida pessoal, nos relacionamentos, no convívio no dia a dia, quanto no trabalho, nas empresas, nos negócios. E por que a inteligência emocional, André, ela é tão importante no ambiente do trabalho? Qual que é a importância de ter inteligência emocional no trabalho? As pessoas, elas costumam investir muito tempo, Thiago, em conteúdo técnico, o que é fundamental. Estudar, fazer uma faculdade, fazer cursos técnicos, cursos livres, é fundamental. Mas é a inteligência emocional que vai, no final, definir os resultados da pessoa. Eu vejo muitas pessoas que têm muito conteúdo, fizeram várias faculdades e não têm resultado positivo na vida profissional. E eu já vi pessoas do outro lado sem muito estudo, mas que tem muita inteligência emocional, sabe se comunicar bem, sabe estar bem com as pessoas, é autorresponsável, sabe controlar as emoções, características do lado emocional, e essas pessoas têm muito mais resultado. Então, no trabalho, as pessoas investem muito no técnico, o que está certo, mas deveriam, na mesma proporção ou mais, investir no desenvolvimento emocional. Pois é, dentro disso que você comentou, vou trazer um dado aqui interessante para a nossa conversa. Segundo um estudo da Page Personal, 90% dos profissionais são contratados pelo seu perfil técnico, que é o que você disse, mas acabam sendo demitidos pelo seu perfil comportamental. Na sua visão direcionada ao profissional, como não chegar a esse ponto? Como que dá para manter o equilíbrio entre ser um bom profissional e ter uma boa saúde emocional no ambiente do trabalho? Estudo, Thiago. As pessoas têm que entrar no mundo da inteligência emocional, estudar o que é, olhar lá as características da inteligência emocional, passar por avaliações, receber feedback e trabalhando isso no dia a dia, tá? Sem isso, a pessoa fica meio que no escuro. Eu já vi pessoas que falaram, puxa, André, eu nem sei porque eu fui demitido nos últimos 2, 3, 4 empregos. Uhum. E aí, quando eu fui fazer uma avaliação com essa pessoa, eu fui ver que aquela pessoa, ela não conseguia se comunicar bem, ela era muito reativa, muito inteligente, muito conhecimento, mas muito reativa. As pessoas não conseguiam ficar perto dela. E ninguém nunca teve coragem de chegar e falar, olha, o seu comportamento é assim, você precisa trabalhar isso para você conseguir se manter em outras empresas. E aí a pessoa teve a oportunidade de começar a desenvolver as habilidades ligadas à inteligência emocional. Pois é, são dois paralelos, né? Eu perguntei para você no caso do funcionário, né? E no caso do empresário. Cada vez mais a gente vê muito, isso é muito comentado, a necessidade da figura do líder e não a do tradicional chefe. Como que o líder deve agir aliando a inteligência emocional na hora de lidar com a equipe para manter os colaboradores alinhados e focados? O líder deveria ser um expert em inteligência emocional. Deveriam os líderes que nós temos no Brasil hoje, em caso de
supervisão, coordenação, gerência, diretoria, deveriam estar fazendo treinamentos, seja dentro das empresas, onde os donos das empresas deveriam levar mais treinamentos, cursos para dentro dela. Muitas empresas já fazem isso, principalmente as multinacionais, que investem muito no desenvolvimento emocional das equipes, porque quando eu faço isso, eu acabo tendo um profissional melhor. Quando eu entendo o meu profissional, eu acabo tendo um profissional que trabalha mais, que rende mais. Então, o empresário tem que fazer duas coisas, os líderes: investir em treinamentos dentro da empresa, principalmente para os líderes, e outra coisa bem importante, criar o hábito de ouvir os colaboradores, de acompanhar o colaborador. Às vezes o colaborador não chega bem, eu já vi chefe, né? Não é o líder, chefe falar, não, você tem que deixar os problemas lá fora. Pô, o cara está com problema com o filho que está doente, a mulher está com problema com o filho ou com a mãe, como que deixa o problema lá fora? Sim. Então a empresa poder ouvir o colaborador, abrir um canal realmente para ouvir, para acompanhar, para que nós possamos ter profissionais cada vez melhores. Pois é, o nosso bate-papo aqui na Jovem Pan News Piracicaba é com André Minuti, que é mentor de empresários em diversos ramos de atividade, e a gente está falando sobre inteligência emocional e por que é importante nas empresas. André, a gente vive num mundo corporativo, um ritmo cada vez mais acelerado, mudanças que acontecem e as empresas exigem essa velocidade, mas a consequência é que acaba gerando crises e ansiedades nas pessoas. Uma das qualidades mais desejadas no mundo corporativo hoje é daquele profissional chamado resiliente. Essa palavra resiliência está cada vez mais aparecendo no meio profissional. Mas eu te pergunto, como trabalhar e ter resultados melhores aliados à resiliência? É importante o colaborador, o funcionário, a pessoa que está na empresa, trabalhar com metas, colocar metas para si mesmo. E a empresa desenvolver isso também com as metas, objetivos alcançáveis, sentar junto com a equipe, o líder sentou junto com a equipe e passou algumas metas. Checar com a equipe se a equipe acredita que aquilo é possível, consultar outros líderes, seus pares, para ver se aquilo que ele está solicitando é possível. Então, é possível, então colocar as metas para a equipe e direcionar. Porque muitas vezes a empresa está pedindo para que a pessoa trabalhe mais, trabalhe muito, mas não está avaliando, dando feedback que a pessoa está trabalhando errado. E não da forma correta, não para atingir o objetivo, a meta que ela precisa ou que a área e a empresa precisa. Então, trabalhar ajudando. Aí entra novamente o papel do líder ou do dono da empresa, ajudando a direcionar a equipe, as pessoas, para que elas possam trabalhar bem, mas não precisem trabalhar 10, 12, 15 horas, levar trabalho para casa, porque isso não é estilo de vida. Perfeito, André. Para a gente fechar a nossa conversa, além de todas essas dicas, esses caminhos que você deu, eu gostaria que você listasse aqui quais são as 5 principais dicas para ajudar, então, o nosso ouvinte que está ligado na programação a ter uma inteligência emocional mais ativa, por assim dizer. Vamos lá. Primeiro, ele fazer uma análise dele, né? Pode buscar as aptidões da inteligência emocional, quais são os comportamentos mais desejados e fazer uma autoavaliação. Isso é fundamental. Segundo, pedir feedback para as pessoas. Pegar a mesma avaliação e pedir feedback para as pessoas. Eu sou assim mesmo? Será que eu me comporto da forma que eu me enxergo ou não? Eu me comporto de uma forma diferente? 2, investir em comunicação. As pessoas acreditam, a maior parte, que se comunicam bem, quando na verdade se comunicam mal. Por quê? Porque a escola, a faculdade, a não ser que seja uma específica, não investe em comunicação com as pessoas. Cada vez mais eu recebo solicitação de grandes empresas para treinar gerentes, diretores, para que eles saibam se comunicar. São pessoas no alto nível, mas que não se comunicam tão bem. Terceiro, criar o hábito de ouvir realmente as pessoas. Quando a gente vai para dentro de uma empresa, né, ouvir as pessoas, abrir esse canal para que a pessoa possa trazer se ela está tendo alguma dificuldade, algum problema. Isso ajuda muito. Não é virar muro das lamentações,
mas é acompanhar o colaborador e saber o que está acontecendo com ele. Quarto, treinamento. Então, a pessoa invista em treinamento, leia livros sobre inteligência emocional, acompanhe o assunto. Isso é o que eu faço. Eu faço isso há 10 anos. Né? Eu já tinha 2 faculdades, um MBA, mas minha vida mudou quando eu entrei para o mundo da inteligência emocional, entender isso, trouxe isso para a minha vida e para os meus negócios. E quinto, para nós fecharmos, Thiago, trabalhar a autorresponsabilidade, a capacidade de se responsabilizar completamente pelos seus resultados. É triste, mas a maior parte das pessoas que nós conversamos culpam outras pessoas, joga a responsabilidade para as outras pessoas. Muitas empresas acabam atrasando o trabalho, acabam muitas vezes fechando, jogando a culpa para o outro. Quando a pessoa e a empresa entendem a importância de ser autorresponsável, muda completamente a vida da pessoa e a empresa. Tá? Com isso, a pessoa consegue ter um nível altíssimo de inteligência emocional e consegue ter grandes resultados. Perfeito, André. Mais um bate-papo muito inteligente e tenho certeza que agregando muito para os nossos ouvintes ligados aqui na programação da Jovem Pan News Piracicaba. A gente falou sobre inteligência emocional e por que ela é importante no seu dia a dia e nas empresas com o André Minuti. André, mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite. Para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, por favor, nos informe os seus canais. Claro, Thiago. Tem o meu canal no YouTube, inclusive lá eu falo bastante sobre inteligência emocional, tenho vários temas ligados à inteligência emocional. Meu canal é André Minuti, tem o Instagram e o Facebook, @André Minuti, e o site da Minuti Resultados na Prática também, www.minutirp.com.br. Mais uma vez, então, muito obrigado e um abraço a você. Obrigado, Thiago. Foi um prazer. Forte abraço.